E chegamos na nossa aula 5, em que nós vamos falar sobre a utilização da laser terapia. Bom, o laser significa luz ampliada por emissão estimulada da radiação, né, uma sigla, e é um dispositivo que produz radiação eletromagnética por meio da excitação dos elétrons de um material. Ou seja, dentro do equipamento do laser eu tenho um material, dois espelhos paralelos e a partir da passagem, né, dessa energia por esse dispositivo, eu tenho a conversão, né, em radiação eletromagnética, que vai gerar a luz laser, né, a radiação luminosa que é o laser. Bom, o laser ele tem algumas características, né? Por exemplo, na fototerapia nós temos a utilização de laser, luz pulsada, LED, né? O laser de baixa potência, o laser de alta potência, né? Que é o laser da depilação, que são os lasers ablativos, que fazem peelings faciais, né? Esses são os de alta potência. E os de baixa potência. E aí a gente vai ter dentro da fototerapia outras luzes e o laser. Quais são as características do laser? O laser ele é uma luz monocromática, coerente e colimada. O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar, né, eu sempre brinco, falo que o prisma de Newton, né, que é a mesma imagem que a gente vê, né, na capa do Pink Floyd, lá naquele pôster, ou a minha época é a época do CD, né, na capa do CD do Pink Floyd. Eu vejo o quê? Uma luz branca, um feixe de luz incidindo sobre um prisma de vidro e esse prisma refletindo um feixe colorido, como se fosse os feixes de um arco-íris. Então, com o próprio arco-íris a gente consegue observar isso, né? O arco-íris ele é obtido por meio da luz solar, né? Então essa luz, ela tem cores, várias cores, tá? Então dentro da luz branca a gente tem várias outras cores, né? Um feixe de cores. Mas o laser não, o laser ele é monocromático, tá? Se eu fosse pegar essa luz e dividir essa luz em partículas microscópicas, em que cada partícula é um pedacinho de luz, eu chego nos fótons. Então, cada fragmento microscópico de luz é um fóton. Então, para eu emitir um feixe de luz, né, uma faixa de luz laser, eu tenho milhares e milhares, na verdade, milhões de fótons, né, que são partículas de luz ali, tá? E todas elas no laser, elas têm a mesma cor. Outra característica do laser é que ele é colimado. Então, esses fótons, eles viajam, né, de forma paralela. Então, vamos supor, vamos dar um exemplo disso. Se eu apago a luz de uma sala e ela fica toda escura e eu acendo uma lanterna, o entorno dessa lanterna vai ser iluminado. Então, eu vou ter claridade. Agora, se eu apago a luz de uma sala e acendo um laser, eu vejo o feixe daquele laser lá no teto, mas eu não tenho iluminação. Por quê? Porque os feixes de luz, eles não dispersaram no entorno daquela área em que a luz estava sendo aplicada. Eles foram paralelamente direto ao teto. E outra característica que também participa desse fenômeno aí que eu acabei de contar para vocês é que o laser é coerente. Então, os feixes são paralelos e os fótons caminham paralelamente na mesma direção. Tá? Então, não tem um fóton indo, o outro voltando paralelo. Não, eles são paralelos, eles caminham na mesma direção. Tá? Então, olha que legal essa definição aqui, ó. Eu tenho o laser e a luz pulsada. Esse é o prisma de vidro. Se eu incidir um laser sobre o prisma, do outro lado vai sair luz vermelha, laser. Já a luz pulsada, o LED, não. Eu incido a luz branca, eu vou ter um feixe de várias cores de luz, tá? Aí é o que eu acabei de falar, ele é coerente, então todos viajam paralelamente, todos os fótons. Uma luz normal ela é não coerente, então eu tenho os fótons, né? Eles viajam em diferentes direções.
E aqui o laser ele é colimado, ele não diverge, a luz não espalha, não estoura para os lados, né? Já qualquer outro tipo de luz, inclusive o LED, a luz pulsada, eles não são colimados, eles divergem no espaço. Então o laser é uma luz assim, extremamente direta ao ponto, sabe? Quando a gente fala de laser. Tudo aquilo que eu estou emitindo no meu equipamento, não tudo, né? Mas praticamente tudo que eu estou emitindo daquela ponteira, daquele cluster, daquela caneta de laser, vai viajar e vai direto ao meu tecido, tá? Os outros recursos não, a gente tem um pouco de perda de concentração de luz, tá? Porque eles não têm essas características como o laser, não são luzes direto ao ponto, parte delas dispersa. Uma prova disso é, por exemplo, se eu coloco lá, a unidade de medida do laser é o joule, né? Então a gente vai ter 1 joule, 2 joules, 3 joules, mas vamos dar o exemplo de 3 joules. Se eu pego 3 joules de laser e vou aplicar num tecido, como a gente tem essas características do laser viajar na mesma direção, em 30 segundos eu consigo depositar, mais ou menos, tá? Depende do equipamento. Eu consigo depositar esses 3 joules. Mas se eu pego um LED, não vou dar, aqui tá como luz pulsada, mas vou dar o exemplo de LED, tá? Vamos fingir que é o LED aqui. Se eu pego um LED, eu vou precisar às vezes de 2 minutos e meio. Por quê? Porque dispersou tanto, eu perdi tanta partícula de luz que até eu conseguir atingir aquela dose de 3 joules demora um pouquinho mais. Então são características diferentes, né? Então laser é energia, tá? Aí a gente tem no mercado 4 tipos de lasers mais comuns. Eu quero que vocês se apeguem nessas numerações e nem tanto nessas nomenclaturas, tá? Porque a gente demora para decorar mesmo. Veja, eu tenho aqui NM é nanômetro, ou seja, comprimento de onda. Isso vai definir se o laser é vermelho ou infravermelho, de acordo com o comprimento de onda. Então aqui eu tenho os lasers na faixa dos 600 nanômetros, eles são vermelhos. E os a partir de 800 a 900 nanômetros, eles são infravermelhos, tá? Então, a gente tem laser vermelho e infravermelho, tá? O laser que tem menor comprimento de onda, ele é mais superficial. Então, ele não tem tanta profundidade. Por isso que o laser vermelho trata muito legal feridas da superfície da pele, acne, etc. Já o infravermelho, ele atua mais na dor, na restauração de inervação, enfim, nos ossos, ou se a gente for fazer uma drenagem linfática, por exemplo, nos gânglios linfáticos, porque ele atinge uma profundidade que vai além da pele, tá? E aí esse laser ele vai interagir com estruturas específicas. Essas estruturas do meu corpo a gente chama de cromóforos, tá? Então aqui a gente tem cromóforos presentes na pele, que podem ser células ou moléculas ou substâncias presentes naquele tecido, que quando encontrarem com a luz vão desenvolver uma resposta biológica, né? Então vão desenvolver uma ação em resposta à absorção dessa luz. E é bem interessante porque, por exemplo, para vocês entenderem o que é cromóforo, cada luz ela tem afinidade com uma estrutura. Então, por que eu consigo fazer depilação a laser? Porque o cromóforo daquele laser é a melanina do pelo. Então, a luz ela vai procurar a cor, a tinta do pelo, para interagir. E aí aquele cromóforo vai absorver toda aquela energia. E aí absorver aquela alta potência de energia vai queimar, né? Vai queimar o bulbo do pelo. Então, eu vou ter o quê? Fotodepilação, tá? Então, o cromóforo, ou seja, a estrutura responsável na minha pele por absorver um laser de depilação é a melanina presente no pelo. Por isso que a gente fala, né? Pelo muito claro não depila, ou quem tem o pelo branco, o laser não tira. Por quê? Porque ele vai procurar melanina, não vai ter, tá? Então, a gente tem vários na pele aqui, só para vocês saberem, vários cromóforos. Gabriela, o que é cromóforo? É a estrutura, ou a substância, ou até mesmo a célula, tá? A gente tem células que são cromóforos, que vai desenvolver uma resposta na presença de determinada luz, tá? Então, por exemplo, por exemplo, água é um cromóforo, tá? A água é um cromóforo, a água da pele. Só que para todo tipo de luz, não.
existem luzes compatíveis com cada um desses cromóforos, tá? Aqui um gráfico só mostrando que cada cor fez com que um cromóforo mudasse essa curva, né, de atuação. E aí, como eu falei, a gente vai ter o laser de baixa e o de alta potência. O de baixa potência, a gente vai ter vermelho e infravermelho, tá? E o de alta potência, a gente vai ter aqueles lasers ablativos. O laser que tira tatuagem, o laser que faz CO2 fracionado, né? Ó, o laser de CO2. O laser que faz depilação, que é o diodo. Vários lasers, peeling a laser, tá? O laser que remove tatuagem são de alta potência, porque eles são ablativos, certo? Bom, então foi o que eu falei. O de baixo, ele é terapêutico. O de alta, ele é cirúrgico ou estético no ponto de vista de pelo e rejuvenescimento. Ele é ablativo, tá? Então, esse não gera lesão, ou melhor, esse cicatriza a lesão e esse gera lesão, mas essa lesão eu quero porque é ela que vai fazer o meu efeito, né? Então, a luz penetra e interage com os cromóforos. E a partir dessa interação, ela vai estimular ou inibir reações químicas. Então, por exemplo, se eu quiser inibir a proliferação bacteriana, o laser vermelho vai inibir a proliferação bacteriana, enquanto o mesmo laser vermelho vai estimular a produção de colágeno. Então, eles agem inibindo que algumas reações e estimulando outras, tá? O laser, gente, ele vai... depois tem uma tabela que eu acho que é bem melhor, mas eu vou resumir aqui e depois tem um outro slide falando basicamente a mesma coisa. Mas aí eu vou focar na tabela que eu acho que fica mais interessante, tá? Mas basicamente ele aumenta o metabolismo, faz a pessoa ficar mais tolerante à dor, então ele diminui a dor, tá? Faz vasodilatação, estimula a drenagem linfática, desinflama, estimula a cicatrização, normaliza pH, tá? Essa é a tabela que eu quero, que é o quadro, na verdade, não é uma tabela, né? Olha só, se eu for pegar as bases desses pilares, eu vou ter ação antiedematosa. Se eu tenho ação antiedematosa, eu vou ter o quê? Melhora da circulação linfática e sanguínea. Eu vou ter efeito anti-inflamatório. Se eu inibir inflamação, eu também inibo edema, uma coisa liga a outra. Eu vou ter efeito analgésico, então eu alivio dor. E vou ter efeito de reparo tecidual. Ah, mas se eu estimulo o colágeno, olha só, e ajuda a cicatrizar o tecido, será que o laser estimulando o colágeno, né? O laser ou o LED até, tá, gente? Estou comentando sobre o laser. Também não vai ajudar o rejuvenescimento? Também. Então, o pilar aqui, ó, os 4 pilares dos efeitos do laser são esses, e aqui estão suas justificativas, né? Mas o laser, ele tem essas capacidades, tá? Aí, ó, de novo a gente vai falando, né? Ele cicatriza, né? Ele inibe, por exemplo, o micro-organismo, alivia dor, alivia inflamação e etc, tá? Então, o laser de baixa potência, ó, induz a mitose, por isso que ele faz cicatrização e rejuvenescimento. Estimula colágeno, né? Inibe alguns mediadores químicos, principalmente inflamatórios. Então, ele tem ação anti-inflamatória. Modifica a densidade dos capilares sanguíneos, né? Então, estimula a microcirculação, tá? Esse estudo é um estudo bem legal, até printei e deixei para vocês lerem sobre, realmente, né? Para quem não tem ainda essa experiência com laser, ler sobre esses efeitos bioestimulantes, porque tá bem explicadinho, bem didático nesse artigo, tá? Bom, quando eu trabalho com laser, eu tenho que saber 3 coisas. Tá, Gabriela, comprei meu aparelho. Como que eu vou aplicar no meu cliente agora, no meu paciente? Vocês têm que saber 3 coisas: potência, energia e tempo, tá? Potência é a quantidade, tá, de energia que eu vou colocar no tecido. Essa energia é medida em joule, tá? A potência é medida em watts e o tempo em segundos, certo? Então, por exemplo, eu quero calcular o tempo total de terapia. Eu vou calcular o quanto eu quero colocar em joules, tá? Vamos supor que eu quero pôr 3 joules. E aí eu tenho uma área de 10 centímetros quadrados. Então, 3 vezes 10, 30. Dividido pela potência em watts do meu equipamento, é o tempo que eu vou levar para fazer aquela terapia, tá? Então, potência em joules. Mas como que eu sei qual a potência que eu vou colocar? A gente vai ver
uma tabelinha para vocês terem um norte, tá? Mas nada é engessado, tá, gente? É um norte só. Dividido vezes a área, né? Então, a quantidade de energia que eu quero, dividido pela área. Como que eu vou fazer? Médio, né? Mede aquela área em centímetros quadrados. Mede ali e faz um aproximado ali. Dividido pela potência. Bom, laser vermelho. As características principais desse tipo de laser, tá? Melhora a circulação periférica, aumenta o metabolismo do fibroblasto, então eu vou ter estímulo de colágeno, tá? Para isso eu vou atuar em estria, cicatriz, né? Linha de expressão. Ação anti-inflamatória e bactericida no caso de acnes, tá? Estimula a cicatrização de tecidos moles. Eu tenho muito problema com orelha inflamada, né? Eu sempre tô colocando laser aqui no lóbulo da orelha quando inflama, tá? Estimula a cicatrização de queimaduras e a gente pode usar na técnica que é o ILIB, né? No Brasil a gente faz o ILIB modificado, porque o ILIB tradicional é a radiação intravascular, que é feito, né, no exterior. Eles colocam a luz laser, uma caneta de laser, na artéria radial e esse indivíduo fica recebendo esse tratamento. No Brasil a gente faz transcutâneo, né? Então a gente localiza a artéria radial por fora mesmo, sem furar ninguém, né? E aplica uma caneta ali, existem protocolos de 30 minutos, de 1 hora, que a gente vai deixar o laser atuando ali naquele indivíduo. Bom, na estética, então, a gente tem o laser vermelho, a gente já falou, né, sobre as ações dele, ele aumenta o ATP para a célula, tá? Libera endorfinas, então a gente vai ter o quê? Efeito de alívio da dor, tá? E o infravermelho? O infravermelho também estimula colágeno, também trata linha de expressão. Só que o infravermelho ele tem uma ação mais profunda, então ele pode ajudar a cicatrizar tecidos profundos, osso, cartilagem, nervo, né? Bem interessante, eu trabalho muito com pós-cirúrgico, né, de cirurgia plástica. E tem paciente, por exemplo, de rinoplastia, que fica com perda de sensibilidade da ponta do nariz. Então a gente vem, faz o laser infra, começa a voltar a sensibilidade mais rápido, tá? A gente também usa para estimular gânglio linfático, também usa para fazer absorção de cosméticos, aumentar a absorção e para aumentar a imunidade, tá? Então aqui ele está falando novamente, né, sobre o infravermelho, como a gente já comentou, tá? Essa tabela, pessoal, uma tabela até antiga. Joseph Coles é um dos maiores pesquisadores, assim, né, que foram precursores aí da implantação do laser com efeito terapêutico. E ele tem essa dosimetria, essa proposta, de acordo com a minha intenção. Eu quero aliviar a dor, vou usar entre 2 a 4 joules. Eu quero ter ação anti-inflamatória 1 a 3. Eu quero fazer cicatrização 3 a 6. Eu quero estimular a circulação 1 a 3, tá? A gente sabe que a vida nada é uma receita de bolo, né? Então, a gente não vai ficar só se prendendo a isso, tá? A gente vai ler estudos e ver o que os estudos trouxeram, mas para quem quer começar, é uma tabela que você vai se nortear e vai te ajudar um pouco. Aí a gente vai ter as técnicas de aplicação, ponto por ponto, né? Ou varredura, tá? Então a gente pode encostar a caneta na pele ou fazer com a caneta só por aproximação. Quando a gente usa varredura, a gente faz só por aproximação. Isso aí também não adianta, a gente vai ver na prática. Bom, o ILIB, que é essa técnica que eu falei, isso aqui é uma mão, né? Um pulso, né? Um punho, com a palma da mão voltada para cima, a artéria radial, né? Então o laser tá ali, ó, sendo liberado para a artéria radial, tá? Esse é o ILIB, que é a radiação intravascular, outro exemplo disso, tá? A gente também vai fazer na prática. O que o ILIB faz, gente? O que os estudos mostram pra gente? Que o ILIB, ele estimula o metabolismo desta enzima, que é uma enzima antioxidante, que é a superóxido dismutase. Então, a gente tem um efeito de combate aos radicais livres, tá? Melhora a capacidade hemorreológica das hemácias, ou seja, previne trombose. Interfere na cascata do ácido araquidônico, ou seja, anti-inflamatório, analgésico, né? E aumenta a prostaciclina, que é um antiagregante plaquetário, ou seja, favorece a não trombose, né? Então a gente previne trombose, etc.
Ele vai ser contraindicado, né, para pessoas que têm alteração de coagulação, tipo quem tem hemofilia, ou toma muito anticoagulante, ou já tem plaqueta muito baixa, né? Tipo, a pessoa tá com dengue, ela já tá com queda de plaqueta, aí você vai lá e diminui a agregação plaquetária, você aumenta o risco, não pode, tá? O glaucoma, os tumores sanguíneos em geral, em pré-operatório, então assim, na semana da cirurgia a gente evita, tá? Mas depois já pode fazer. E implantes eletrônicos, né? Tipo marca-passo, para quem tem. E aqui são algumas sugestões de protocolo que a gente também vai comentar na nossa prática, tá? Então pode ser 30 minutos por dia. Vocês vão ver que tem protocolo, né? Isso aí eu vou levar para vocês. Para doença crônica, para doença autoimune, tá, pessoal? Então é uma sugestão, mas a gente vai seguir protocolos personalizados para cada condição do paciente, tá? Aqui é um estudo falando sobre o efeito local e sistêmico do laser, ou seja, foi feito ILIB e laser local para aumento do limiar de dor por pressão, né? Então é um estudo bem legal, é do Liebano, é um pesquisador da UFSCar, é super referência em laser, né? Aqui fala do efeito do laser, ó, no processo na disfunção mitocondrial, né? Então, ou seja, no processo de estresse oxidativo, ação antioxidante, né, do laser. Aqui um estudo falando sobre o processo de reparo tecidual, né, o laser para proliferação de colágeno, né? Aqui fala da ação do laser nas variáveis hemodinâmicas em pacientes hipertensos, né? Então, melhora as variáveis hemodinâmicas, é bem legal. Tem vários estudos falando sobre a ação do ILIB para hipertensos, né? Bom, eu falo que o ILIB na estética é uma forma da gente tratar, né, de ser terapêutico, sem precisar usar remédio ou alguma técnica que a gente não possa trabalhar. A gente consegue melhorar a saúde. Sempre que a gente estiver usando laser, tá, a gente pode gerar lesão ocular, então a gente sempre vai usar os óculos de proteção, tá? E vai ser indicado na estética para todas essas situações, acne, alopécia, né? Dependendo da causa dessa alopecia e da avaliação. Estimular o tecido para clareamento, drenagem linfática, estria, gordura, hidratação, iluminação da face, né? Para dar aquele glow na pele, porque ele hidrata, então ele dá um viço. Linha de expressão, micropigmentação, né? O pessoal faz para aumentar a cicatrização da micropigmentação, né? Laser de baixa potência, tá, gente? Porque o de alta você arranca a micropigmentação. Olheiras e pós-operatório, tá? Não pode ser usado em pessoas que estejam fazendo peelings, né? Com derivados de vitamina A. Então, tretinoína, ácido retinóico, retinol e etc, tá? Dermatoses por fotossensibilidade, tá? Aquelas pessoas que tenham doenças desencadeadas pela presença da luz, tá? Tumores, gravidez, em cima da tireoide, né? Ou em situações de hipertireoidismo, glaucoma, tá? Aqui são alguns equipamentos que existem no mercado, né? Esse é um laser pulse da empresa Ibramed, esse é o Elite Olympus da DMC, esse é um Venus da empresa MMO, tá? Então a gente tem laser com cluster, que é esse aplicador grande, e a gente tem laser com caneta, como vocês viram lá do ILIB, tá? E é isso, pessoal. É bem tranquila a aplicação do laser, é um recurso terapêutico muito fácil de ser usado e também ele tem uma versatilidade muito grande. Obrigada por hoje, né? A gente se vê nas nossas aulas práticas. Eu deixo aqui meu e-mail e minha rede social do Instagram e espero vê-los em breve.